Depois, McNamara concluiu que, diferente das cidades alemãs que são feitas de alvenaria, as cidades japonesas são feitas de papel e madeira. Então, não adiantava aquela munição de alto explosivo que foi utilizada na Alemanha. O Limay trocou toda a munição por munição incendiária. E a munição incendiária, vocês querem falar sobre a munição incendiária, como é que ela funciona? Basicamente é um gel, né, em que você... É o napalm que a gente chama, né? Basicamente, o napalm. O napalm é uma variação, mas a munição incendiária dos B-29 são os bastonetes de fósforo. Isso. Verdade. Os bastonetes de fósforo. Você tem um bastonete de fósforo, um conjunto de bastonetes de fósforo dentro de um casulo, e esse casulo ele tem aquele emissor de rádio na ponta, né? Que quando cai, está delimitado ali por comprimento de onda refletivo, chegar num certo comprimento, ele explode. Então, aquilo explodia mais ou menos a uns 100 metros de altura, por aí, e aquele casulo abria, né, e aqueles bastonetes pegando fogo, queimavam mais ou menos uns 3 a 5 minutos, eles caíam em cima dos tetos das casas. E, claro, teto de madeira vai pegar fogo. Então, o Limay, ele planejou essa mudança total, né, da forma como o bombardeio seria feito, e ele teve pressa, muita pressa, porque já tinha chegado para ele, de Washington, do general Arnold, a ordem de desviar grande parte, na verdade, do contingente de B-29s da campanha de bombardeio contra o Japão para dar suporte à invasão de Okinawa, que ia começar em abril, 1º de abril de 45. E o Limay tomou essa decisão no começo de março de 45. Então ele tinha um mês aí, para realizar esses bombardeios incendiários e provar que a tese dele estava certa, antes dele ter que abrir mão dos aviões para auxiliar Okinawa. Então, o Limay, ele fez uma campanha de bombardeio de 10 dias, do dia 9 ao dia 19 de março de 1945, com 5 missões. 5 missões de bombardeio contra 4 cidades, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro. Aqui, ó. Conseguem ver aí? Tóquio, Nagoya, Osaka, Kobe e Nagoya de novo. 2. Foi Nagoya de novo, né? 2 vezes contra Nagoya, a primeira contra Tóquio, Osaka e Kobe, tá? Então, gente, naquela primeira noite, de 9 para 10 de março, foram 300 B-29s que decolaram das Marianas para atacar Tóquio. E nesse meu trabalho aqui, tem até um depoimento que eu consegui de um bombardeador do 9º grupo de bombardeio, que foi uma das últimas aeronaves a chegar ao alvo naquela noite, tá? Isso aqui, gente, nós vamos falar para vocês que vocês não sabem, mas o bombardeio de Nagasaki, o bombardeio de Hiroshima, ele resultou em 70 mil mortes, quando o bombardeio de Tóquio naquela noite resultou em 100 mil mortes. Tá? Não foi o pior bombardeio da história Hiroshima, não foi. Foi o de Tóquio, o bombardeio incendiário de Tóquio, que foi realizado por 300 B-29. Então, vocês imaginam o seguinte, os caras saíram das Marianas sem armamento defensivo, porque como era à noite e estava muito baixo, o Limay pensou que armamento defensivo só ia fazer eles atirarem uns contra os outros. Então ele tirou o armamento defensivo dos aviões. Os artilheiros não foram a bordo dessas missões, só o artilheiro de ré que foi, mas meramente como observador, ele também não tinha armas. Eles aumentaram a carga de bombas, ou seja, os aviões estavam completamente recheados de bombas incendiárias. Quando eles chegaram a Tóquio, né, cada grupo de bombardeio recebeu uma altitude diferente para bombardear, justamente para poder confundir as defesas antiaéreas, né? Porque a artilharia antiaérea ela trabalha com altitude, né? As espoletas são ajustadas para explodir numa certa altitude. E aí, quando o Limay faz isso, ele coloca grupos diferentes em altitudes diferentes, você tem que recalibrar a antiaérea toda vez que um grupo diferente chega. Isso acaba fazendo com que ela não funcione. Então,
os primeiros aviões que chegaram a Tóquio foram os Pathfinders, né, foram os marcadores, que estabeleceram os limites da área a ser bombardeada. A primeira onda, foram 3 ondas, que deveriam chegar uma atrás da outra, foram coordenadas para chegar uma atrás da outra. Então, a primeira onda, ela tinha zonas específicas de bombardeio. Então, elas foram responsáveis por bombardear a área A, a área B, a área C, a área D e tal. A segunda onda de bombardeio, ela recebeu, né, por rádio já a recomendação de bombardear não as áreas que estavam em chamas, né? Procurar áreas adjacentes, né? Mesmo que a sua área designada seja aquela, já está em chamas, você pega outra área. Né? A terceira leva, ela recebeu ordens por rádio simplesmente para lançar as bombas onde está escuro, porque era o lugar que não tinha fogo, não tinha incêndio. Onde tiver escuro, se lança suas bombas. A terceira onda. E o Seymour Appleby, que foi esse bombardeador que eu entrevistei, ele falou o seguinte, que naquela missão foi a única ocasião em que eles não precisaram de navegador para chegar ao alvo. Se guiava pela luz. Por quê? Justamente porque ele disse que a 500 quilômetros do alvo, eles viram um brilho no horizonte e foi simplesmente seguir esse brilho no horizonte. Então, os incêndios que foram iniciados em Tóquio naquela noite de 9 para 10 de março de 1945 foram os mais quentes que já foram iniciados na história, né, planetária. E rios ferveram, pessoas simplesmente se transformaram em carvão, né, a cidade em si se tornou um cemitério. O dia seguinte, não existia Tóquio mais. Né? O único lugar que foi proibido de ser bombardeado foi o Palácio Imperial, né? Porque justamente eles não queriam, o Limei não queria que o imperador fosse visto como vítima, como mártir. Então foi proibido o bombardeio do Palácio Imperial. Mas, por conta do vento daquela noite, as chamas chegaram a lamber os limites do palácio. Né? Os estábulos do palácio foram lambidos ali por aquelas chamas. Depois disso, vocês viram aqui que foram 5 bombardeios incendiários, e os resultados foram tão animadores que daí em diante se passou a usar bombardeio incendiário como norma. E aí Tóquio foi destruída, depois em seguida foi Nagoya, foi Kobe, foi Osaka, e por aí em seguida, todas as outras cidades acabaram sendo destruídas nos bombardeios incendiários também. Isso, gente, começou em março. Vocês imaginam o estado do Japão em agosto. Né?